Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por ter clicado no meu vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um método totalmente diferente do que você tem visto por aí na internet. E eu não estou falando para você abandonar o seu método, seja ele escolher o número dos aniversários da sua família, seja aquele formato em X em que você escolhe no volante de apostas, enfim, os números pares, os números ímpares. Se é algo que você gosta que está dando certo, mantém. Mas eu tenho certeza que se você me der a chance de te mostrar esse método, você não vai se arrepender. Você vai agregar esse método ao seu formato de apostas ou até desenvolver algo em cima deles. Então, a partir do momento que você gostar, dá um like, compartilha com as pessoas que têm o mesmo gosto que você, com seus amigos, amigas, parentes. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer. É um método diferente, fica até o final, você não vai se arrepender. Então, normalmente, a gente aposta nos números, certo? 1, 2, 3, assim por diante, dentre os 25 que a gente pode escolher. O meu método, ele não se baseia nos números, e sim na posição que cada número ocupa. Como eu te falei, é um método diferente. Eu não estou desmerecendo qualquer outro método, como eu tinha falado. Eu acho que tudo é válido. O que vale é o que a gente realmente acredita. E eu tenho certeza que você vai acreditar nesse método também. Então, o que interessa é a posição de cada número. Você vai entender um pouquinho melhor à medida que passar esse vídeo. Então eu te peço, fica até o final, não pula nada, você vai entender quando chegar lá no final. Nada impede de você pular um pedaço e entender o método, mas eu acho que ele vai ficar muito mais enriquecido se você entender o passo a passo que eu utilizei para chegar nesse método de posicionamento lotérico, ou método lotérico posicional. E esse posicional você vai entender até o final do vídeo. Fica aí, você não vai se arrepender. A gente vai falar um pouco dos números para entender o sistema posicional. Mas você falou que ia falar sobre as posições. Sim, eu vou, mas para entender o que eu quero dizer com posicionamento, com posicional, você primeiro precisa entender essa questão dos números, porque eles estão presentes na nossa vida desde a hora que acordamos até a hora que a gente vai dormir. A gente até pensa que ele é algo concreto, algo da nossa família, mas ele não é algo concreto, ele está no campo das ideias, eles são, na verdade, uma ideia abstrata. Abstrato é aquilo que a gente não consegue pegar propriamente dito, que não tem volume, não tem massa, não tem peso. O concreto é algo que a gente consegue pegar, é uma árvore, o volante das apostas é algo que tem massa, que tem altura, que tem volume. Os números estão no campo das ideias. Então, o que a gente consegue depreender disso? Na verdade, para unir os dois e você ter uma ideia melhor, os números a gente não pode pegar. Não, mas eu posso pegar os números, sim? Não, para pensar. Quando você faz o número 1 numa folha, você está segurando a folha, não está segurando o número. E quando a gente você tem um determinado material e você esculpe o número 1, o que você está representando ali? O número 1, mas o concreto é o material que está representando o número 1. E por sua vez, o número 1 também representa alguma outra coisa, que representa uma certa quantidade. Tanto que se eu remodelar esse número 1 e fizer o número 2, você saberá que, na verdade, aquilo agora representa o número 2, não mais o número 1, mas a massa, o material é o mesmo. Então agora a gente vai para o papel, e aí vai ficar muito mais clara essa ideia entre o concreto e o abstrato, e por que a gente está separando o número dessa questão de posicionamento. Vamos lá. Trazendo esta ideia para o mundo dos sorteios, em especial para o jogo da Loto Fácil, imagine que no exemplo da escultura e da representação dos números que eu falei agora há pouco, nós temos as bolinhas do sorteio da Loto Fácil. E que cada uma delas tem um número impresso, certo? Lá em cada bolinha, cada uma tem um número, 1, 2, 3, assim por diante até o 25. Agora, veja que ao ser sorteado um determinado número, por exemplo, o 5, na verdade o que está sendo sorteado é a bolinha, aquela estrutura concreta, assim como o material da escultura, do exemplo que eu utilizei agora há pouco, certo? Ou seja, o que fica quicando lá dentro é aquela estrutura concreta, é aquela bolinha, né, que ela acaba sendo sorteada, não o número em si.
O número vem porque está anexado àquela bolinha. Imagine que no momento da confecção de cada bolinha, ao invés de ser impresso o número 5, fosse impresso o número 9. Ok? Olha só, para servir de exemplo, eu trouxe aqui essa ilustração, tudo bem que é uma bolinha metálica, mas é apenas para ilustrar e para ficar uma imagem legal. Mas é a mesma ideia, podia ser a bolinha do sorteio, ok? Ou seja, apesar de ser a mesma bolinha sorteada, aquela estrutura física, o número sorteado seria o 9 e não o 5. Veja só, ela com impresso 5 é a mesma bolinha, vamos supor que eu coloquei o 9. A bolinha é a mesma, quero dizer que é a bolinha que traz o número, e não o número que traz a bolinha. Afinal, é a estrutura física e tudo o que está preso a ela, que fica quicando para lá e para cá, né? E não o número que é sorteado. Concorda? Pois bem, então entende que qualquer informação que estivesse representada naquela bolinha seria o sorteado? Por exemplo, imagine novamente que ao invés de colocar números nas bolinhas, colocássemos letras. Ou seja, no exemplo que utilizamos agora, a letra sorteada seria o J, olha só. Ok? Ou ainda, vamos considerar que utilizemos cores. E na bolinha, que teríamos impresso o número 9, na verdade tivéssemos pintado de branco. Então o sorteado seria branco e não o 9. Mas nesses três exemplos é a mesma bolinha. Para esse sistema, utilizaremos a sequência e não diretamente os números. Aí você pode perguntar, mas os números representam uma sequência. Verdade. Mas nós vamos nos ater à posição e não ao número em si. Como se cada bolinha ocupasse fisicamente um determinado lugar. Imagine que temos 25 quadradinhos e cada bolinha tivesse o seu respectivo lugar. Não importa a numeração ou ordem, o que é fundamental é que cada bolinha sempre tenha como casinha a mesma posição. Para facilitar, vamos chamar a primeira casa de casa 1, a segunda de 2 e assim por diante. Tá? Veja bem, não sortearemos números, e sim posições. Estamos chamando de números apenas para facilitar, mas poderíamos dar nomes. Por exemplo, a primeira posição em vez de 1 chamaria-se João, a segunda Maria e assim por diante. Mas a Maria sempre ficaria com a segunda casa. Você está achando interessante, né? Não falei? Fica comigo, a próxima parte fecha todo esse conceito. Até já! Agora que você já conseguiu enxergar que sorteamos bolinhas, estrutura concreta, e não números, e que estabelecemos uma sequência, quero que você perceba que o que temos nas sequências são vizinhos. Ou seja, cada posição tem uma posição vizinha de cada lado. A 9ª posição tem a 8ª posição de um lado e a 10ª posição do outro, certo? Então, como temos 25 possibilidades de sair em sorteio e sairá 15, sempre haverá posição com vizinho sorteado. Não tem como você sortear 15 números e pular uma casa entre cada número. Não tem como. Olha só, você vai entender melhor a partir desse exemplo aqui. Se tivéssemos que escolher somente números que não têm vizinhos sorteados, ou seja, somente posições que não têm vizinhos sorteados, pulássemos uma casa, só conseguiríamos colocar na sequência 12 números, se escolhermos pares ou ímpares. Veja só, no caso dos pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 até o 24. Isso fica evidente, são só 12 números. No caso dos ímpares, a gente tem 13 números, né? Ou seja, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim até escolher inclusive o 25. Mas aqui cabe uma observação extremamente importante para o nosso método. Você já deve ter ouvido, né, na internet que, olha, é melhor você escolher mais números ímpares do que pares, porque tem mais números ímpares. Então eles têm mais probabilidade de sair. Ou seja, a gente tem 12 pares e tem 13 ímpares. Mas para o nosso método, como não consideramos números, mas sim as posições, veja que mesmo que escolhêssemos os números ímpares, só teríamos também 12 possibilidades de sempre, no mínimo, pular uma casa.
Aí de repente você vai me questionar. Não, peraí, teremos 13. Mas é que aqui tem um dos grandes pontos desse método. Temos que considerá-lo como um sistema fechado, como se fosse um relógio. Você vai entender agora. Olha só, no caso do relógio, ele tem 12 posições, 12 números, certo? E à medida que ele avança, ele passa por um número e acabou de passar por um outro. Por exemplo, o 9, ele passou pelo 8 e vai na direção do 10, ou seja, os vizinhos dele são o 8 e o 10. E ele continua. Quando chega no 12, ele para? Não, né? Ele continua, ele reinicia um ciclo. E para reiniciar esse ciclo, ele tem que estar conectado, ou seja, do 12 vai para o 1 e começa novamente. E quando chega novamente no 12, ele não para, ele vai para o 1. Então, o vizinho do 12 é o 11 e é o 1. E os vizinhos do 1 é o 2 e o 12. Você entende? Olha só, no caso da Loto Fácil, temos apenas 25 possibilidades. Então, ao considerarmos que todos têm um vizinho, qual seria o vizinho do 25? Apenas o 24? E os vizinhos do 1? Apenas o 2? Pois bem, para considerarmos que todos têm vizinhos, em um sistema fechado, o 25 tem como vizinho o 24, e o 1 tem como vizinho o 2 e também o 25. Desta forma, ao considerarmos uma sequência na qual pule apenas uma casa, se escolhermos os ímpares, quando chegarmos a escolher o 25, ele como consequência fica vizinho do 1, entende? Então, para escolhermos tanto os pares como os ímpares, para que não fique nenhum com vizinhos, devemos escolher apenas 12. E a partir daqui, ainda faltariam escolher 3 números, ok? E qualquer um que escolhamos, formaremos vizinhos. Veja, olha só, nesse exemplo. Para fazermos nossa aposta, não escolheremos números, e sim uma configuração dentro deste círculo aqui, ó, com base nas posições. A gente vai voltar nele mais tarde, mas eu já quero mostrar para você ter uma ideia como que as posições, olha só, à medida que eu giro, as posições ficam fixas. Apesar de eu mudar os números, olha só, tá vendo? Os números estão sendo diferentes, mas as posições, as distâncias entre eles são as mesmas, ok? Como exemplo, olha só, vamos escolher a sequência da posição dos números ímpares, ok? 1, 3, 5, etc. Né? Até o 23, não, vamos escolher o 25 para ele não ficar vizinho do 1, ok? E vamos escolher, por exemplo, o 2, o 6 e o 10, só para não ficar um conjunto de vizinhos muito grande, ok? Você vai entender no caso dessa questão de vizinhos muito grande. Olha só, se a gente escolher o 2 e o 4, faremos uma sequência posicional de 5 números vizinhos. Isso é possível acontecer? Claro que é, inclusive sequências maiores, né? Mas para mantermos uma sequência de apenas 3 para facilitar aqui a demonstração, vamos usar o 2, o 6 e o 10, ok? Veja, dessa forma a gente forma 3 trios, ok? E vamos supor que tenha sido sorteado os seguintes números: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22 e 24. Esses foram os números sorteados num exemplo de sorteio aqui, ok? Ou seja, acertaríamos apenas 7 números. Olha só, comparando minha aposta com o sorteio, ok? Mas, se você girar a sequência de números, vou pegar aqui novamente o círculo, olha só. Ou seja, manter as distâncias entre as posições, perceberemos que erramos os números, sim, mas acertamos as posições. Se tivéssemos circulado e jogado as 25 possibilidades que essa distância entre as posições faz, teríamos acertado os 15 números. Não nos damos conta de que muitas vezes podemos ter feito 13, 14 ou até 15 pontos por ter acertado o posicionamento. Mas como jogamos apenas uma das 25 possibilidades daquela posição, acertamos apenas os costumeiros 8, 9 números. Você consegue perceber a diferente visão que esse método nos dá? Entende por que eu o chamo de método lotérico posicional? Sabia que você ia gostar. Então, fica um pouco mais, tem mais coisa legal aí para entender um pouco melhor. Até já!
para ficar mais claro como as posições se movimentam na medida em que rodamos o círculo posicional, fiz uma apresentação na qual coloquei os mesmos números sorteados do exemplo anterior, ou seja, 3 trios e 6 números sem vizinhos. Para que seja percebido como ocorre a movimentação das distâncias, eu mostro aqui algumas figuras verdes que serão utilizadas como bloqueios para esconder os números que não serão utilizados. Então, quando levamos essas figuras para cima do círculo posicional, veja que cada figura esconde um número e mostra uma das 25 configurações, e à medida que rodamos as posições e mantemos as distâncias, vão sendo mostradas cada uma das outras configurações. As figuras em azul são como se fossem lacunas, buracos, que permitem eu ver os números. E as figuras verdes são como se fossem uma tampinha, que impede de vermos os números. Vou colocar aqui do lado uma grade mostrando as primeiras 8 configurações de um total de 25 possíveis. E também uma bolinha azul na primeira posição do primeiro trio de vizinhos. Perceba que enquanto vamos girando o círculo posicional, vamos formando o próximo jogo. Olhe nesta grade e veja que na medida que se vai movimentando o círculo, a distância entre os conjuntos continua a mesma. Marquei aqui, em cima com um quadrado vermelho, o primeiro número do primeiro trio. E veja que ele vai mudando seu número enquanto movimentamos o círculo. Esta seta na diagonal vai indicando a próxima posição deste número. Agora, vou colocar para fora aqui os números para percebermos que o que está se movimentando são as posições. Também vou deixar grifado uma posição dos números marcada em azul e uma marcada em verde, para ficar mais evidente essa movimentação. Nesta 8ª configuração, mostro todos os 8 primeiros jogos formados. Repare que parecem jogos totalmente diferentes quando olhamos apenas os números. Mas se tivermos um olhar atento para as posições, as distâncias são as mesmas em todos os jogos. Vamos adiante. Nesse método, você percebeu que você está mexendo com as posições e não necessariamente com os números, certo? Monte o jogo das 25 possibilidades dessa configuração de posição, escolha 3, 4, 5, quantas você achar que você consegue pagar. R$10, R$12, enfim, e tente cobrir. Mas a grande dica é para aquele famigerado concurso do dia que cobre o dia 7 de setembro, a Loto Fácil da Independência. É garantia? Claro que não, é apenas mais um método. Mas vamos supor que você erre os números, mas você chega à conclusão que você acertou o posicionamento. Você poderia ter faturado, você me entende? Porque de repente você errou os números, mas à medida que você roda o posicionamento da forma que eu pus no vídeo anterior, numa parte do vídeo aliás, você vai perceber que você poderia ter acertado. Obrigado de novo. Se você ainda não colocou um joinha, clica um joinha, compartilha com seus amigos, manda para quem tem interesse de repente num sistema diferente, eu tenho certeza que eles também vão gostar. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.